Olá pessoal, a gente vai dar continuidade à aula passada e o foco do que a gente vai fazer hoje é discutir exatamente como é que a literatura do Skinner, como é que o Skinner se posiciona a respeito da questão do determinismo e do indeterminismo. Vamos começar. A posição do Skinner sobre a determinação do comportamento ela é polêmica porque, dependendo do livro ou do artigo que você vai ler, ora o Skinner faz uma colocação que leva a uma perspectiva determinista do comportamento, ora ele faz uma colocação que leva a uma perspectiva indeterminista do comportamento. E essa dualidade levou a muita confusão, que só foi resolvida quando os biógrafos do Skinner começaram a tentar entender por que ele, tendo uma formação tão forte em filosofia da ciência, por que ele, sendo ele próprio um epistemólogo da ciência aplicada à psicologia, por que ele iria fazer afirmações tão contraditórias, tão obviamente contraditórias? Eu vou mostrar para vocês essas citações. Por exemplo, a primeira que tem aqui na tela é do livro Ciência e Comportamento Humano. O Skinner diz: se iremos usar os métodos da ciência no campo dos assuntos humanos, devemos assumir que o comportamento é ordenado e determinado. Então temos uma citação aqui que defende que uma ciência do comportamento opere dentro de uma lógica determinista. Vamos olhar a citação seguinte. Muito do que irá acontecer depende de variações imprevisíveis e de contingências adventícias de seleção. O futuro é amplamente uma questão de acaso. Aqui é no texto para o futuro, em que o Skinner ele faz uma colocação que obviamente indeterminista. Então você tem muito disso na literatura do Skinner. Ora, ele faz uma fala determinista, ora ele faz uma fala indeterminista. Então o que a gente vai tentar fazer aqui nessa aula é tentar explicar o porquê disso. O que é que está por detrás dessa óbvia contradição dentro da literatura skinneriana. Biógrafos e epistemólogos e pesquisadores da literatura skinneriana chegaram a um ponto de entendimento sobre qual é a razão dessa contradição do Skinner a respeito de ora defender o determinismo, ora defender o indeterminismo. Segundo Rocha, isso aconteceu porque o Skinner tinha receio de que, prescindindo do determinismo, incorreríamos em uma posição de resignação frente a alguns fenômenos comportamentais, não mais inquirindo sobre suas causas, por considerá-los espontâneos. Ou seja, o Skinner defendeu, em parte da sua obra, o determinismo, por achar, e aí eu acho que foi um erro da parte dele, um erro estratégico da parte dele, por achar que se ele não defendesse o determinismo e ele abertamente defendesse o indeterminismo, as pessoas iriam achar que o comportamento ocorria por geração espontânea, né, dentro de um modelo que a gente chama de geracionismo, ou seja, a ideia de que tudo que a gente faz porque simplesmente quer, e não há nenhuma outra base histórica que possa ser considerada para poder explicar por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Simplesmente a gente quis e a gente fez. E tudo seria uma questão de geração espontânea do comportamento, ou mesmo a geração espontânea da vontade. E o Skinner tinha muito medo disso, porque esse tipo de explicação mata a pesquisa científica. Como assim mata a pesquisa científica? Vejam só. Chega um cliente no consultório e ele diz assim, olha, eu vim aqui fazer terapia porque eu não consigo parar de arrancar os pelos no meu braço. Eu fico tirando pelo um por um e eu não consigo parar. E aí o terapeuta iria simplesmente dizer, você faz isso porque você quer. E acabou a investigação. Está explicado o comportamento. Se tudo que a pessoa faz, ela faz porque ela quer, não há necessidade de uma investigação histórica, não há necessidade de pesquisa, não há necessidade da gente tentar entender o que é que está acontecendo, como é que isso se construiu, o que é que altera ou diminui a probabilidade disso estar acontecendo, qual é a função desse tirar o pelo do braço que foi construída na história de vida desse cliente. Não há necessidade, ele fez porque ele quis, ele estava afim. Inclusive qualquer um de nós podemos aqui pegar um pelo do corpo da gente e sair arrancando. Nada nos está proibindo de fazer isso agora.
Então o Skinner achava que defender o indeterminismo levaria ao fim de um interesse das pessoas em fazer uma ciência psicológica. Iria levar ao fim da procura por explicações. E as pessoas iriam entender que o indeterminismo não funciona da maneira como Popper apresentava o indeterminismo científico. Ele achava que as pessoas iriam adotar o indeterminismo metafísico. Aquele indeterminismo que a gente falou no vídeo passado, de que tudo é porque simplesmente é, e não há necessidade de uma explicação teórica ou de uma explicação histórica para explicar aquilo. Se as pessoas fazem o que fazem, dentro de um indeterminismo metafísico, isso simplesmente é porque é. Não precisamos de teorias, não precisamos de pesquisa, não precisamos de uma investigação. Vejam uma citação do Skinner em que ele dá a pista para a colocação de que a defesa dele do determinismo era uma defesa, digamos assim, utilitarista. Em 68, o Skinner falou: determinismo é uma suposição útil porque encoraja a busca por causas. Ou seja, o determinismo ele não é algo que o Skinner, digamos assim, defenda pessoalmente. Ele usa porque é útil, né? Porque encoraja as pessoas a buscar causas. E aqui vale uma pequena observação filosófica sobre a palavra causa. Quando a gente está usando a palavra causa aqui, e quando Rocha também usa no texto dele a palavra causa, inclusive nas citações anteriores, a gente não está falando da concepção de que causa é aquilo que provoca o efeito. A gente não está usando a palavra causa no sentido mecanicista da palavra causa. Para a filosofia da ciência, causa pode ter duas conotações. Causa pode ser aquilo que provoca o efeito, e aí você está dentro de uma lógica, de uma tradição mecanicista. Causa também pode ser visto na filosofia da ciência como sinônimo de explicação. Então aqui o que o Skinner está dizendo é que o determinismo é uma suposição útil porque encoraja a busca por explicações históricas. Então, é com essa conotação que a palavra causa está sendo utilizada aqui. A gente já viu em subjetividade, a análise do comportamento tem uma crítica e uma rejeição muito clara, muito específica sobre o mecanicismo. O Skinner não está aqui defendendo o mecanicismo. Ele está usando a palavra causa para ser um sinônimo de explicação, algo que é muito comum na filosofia da ciência. Daí a gente tem aqui que o Skinner temia que a ideia de geração espontânea do comportamento se fortalecesse e que as pessoas parassem de buscar fazer ciência, fazer uma ciência do comportamento, aceitando qualquer explicação geracionista do comportamento como tendo o mesmo valor explicativo de uma explicação científica. Vamos ver mais uma citação do Skinner, que o coloca como indeterminista científico. Em 53, o Skinner colocou: no estágio atual do nosso conhecimento, certos eventos também parecem imprevisíveis. Disso não se segue que tais eventos sejam livres ou caprichosos. O que é que ele está dizendo aqui? Que a imprevisibilidade, né, a ocorrência de eventos imprevisíveis é algo comum, a gente vê isso de forma constante. Mas isso não quer dizer que pelo fato de ser imprevisível, da gente não ter conseguido visualizar aquilo previamente, a imprevisibilidade, não quer dizer que a gente não possa procurar explicações para aquilo. Admite-se então o acaso e a indeterminação na literatura skinneriana, na análise do comportamento, mas não a inexistência de um processo de construção histórica do comportamento, cuja descrição configura uma explicação do comportamento. Então, admite-se o acaso, admite-se o imprevisível, mas não é por isso que a gente vai parar de fazer pesquisa. Não é por isso que a gente vai deixar de tentar entender as condições de possibilidade, o que aumentou a probabilidade, diminuiu a probabilidade de algo acontecer, chance. A gente não vai deixar de procurar chance dentro de uma perspectiva histórica, porque aquilo não foi determinado de forma mecânica. Vale a pena a gente lembrar lá de Subjetividade 3, em que a gente viu que a análise do comportamento entende que explicar não é procurar uma causa, não é procurar aquilo que provocou,
é procurar identificar a probabilidade, ou seja, um número matemático, a probabilidade de um comportamento acontecer dado um certo contexto. O analista do comportamento ele não vai procurar o que provocou, ele vai procurar identificar a probabilidade, a chance de uma determinada ação ocorrer, dado uma determinada configuração do sistema. O que é que acontece quando a gente tira um elemento, coloca um elemento com a possibilidade, com a probabilidade do sujeito agir de uma determinada forma ou de outra. Ou seja, a análise do comportamento nunca procurou uma lógica determinista, nunca procurou aquilo que provoca, de forma que o efeito não tem escolha. Ela quer observar o fenômeno, observar a história e dizer, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu outra coisa. Eu acho que isso facilitou a ocorrência em termos probabilísticos. Vamos testar? Então, é isso que o analista do comportamento vai atrás, não do que provocou, mas do que alterou a probabilidade de ocorrência, e não o que fez mecanicamente um determinado comportamento acontecer. E o uso do termo probabilidade, que é feito pela análise do comportamento, ele segue os princípios do indeterminismo científico. Vamos dar uma olhada em uma citação do Skinner, de 57, no livro Comportamento Verbal. Nosso dado básico não é a ocorrência de uma dada resposta em si, mas a probabilidade de que ela irá ocorrer num determinado tempo. Ou seja, a probabilidade nesta citação, ela não é apenas uma ferramenta conceitual, não é apenas uma saída para a falta de informação, como é o que acontece numa perspectiva determinista científica. Ela é o próprio objeto de estudo, que é o que acontece numa perspectiva indeterminista científica, ou seja, dentro do que o Popper propôs para a ciência. Então vamos às nossas conclusões para a gente começar a encerrar a aula. O determinismo de Skinner, segundo Rocha, é compatível com o princípio de causalidade universal, não com o determinismo. Ou seja, a ideia do Skinner é que é possível a gente encontrar explicações, mas não de uma forma determinística. Segundo ponto, ainda de acordo com Rocha, considerando que eventos antecedentes e consequentes estabelecem probabilidades, ou seja, eles estabelecem a probabilidade matemática de uma determinada ação acontecer, e não provocam, eles não provocam. O cientista observa aquilo acontecendo e ele vai calcular a chance, dentro daquele contexto, de uma determinada ação acontecer. Ele não vai dizer que aquele contexto foi o que provocou aquela ação acontecer, ele vai apenas calcular a chance de uma ação acontecer, dado um determinado contexto. Então, tal modelo é conciliável com o que Popper chama de indeterminismo científico, o qual é compatível com qualquer grau de regularidade que se quiser, e, portanto, não acarreta a concepção de que há eventos sem causas. Lembrando que a gente falou que na filosofia da ciência, a palavra causa tem duas conotações. Pode ser aquilo que provoca, aí é o mecanicismo, mas aqui está no sentido de explicação. O Skinner, então, adotou o indeterminismo científico, mas se preocupou com essa defesa, ele se preocupou com as suas repercussões, ou seja, como é que um cientista chegaria ao público e diria, gente, olha, é indeterminado. O medo dele era que as pessoas fossem achar que ele estava dizendo que o comportamento ocorre por geração espontânea. Daí defendeu em alguns textos a utilidade do determinismo científico para, entre aspas, proteger a busca por explicações científicas. E, na minha opinião, e de outros autores, isso não foi uma boa ideia de forma alguma. Por que não foi uma boa ideia? Porque se espalhou de maneira tão forte a concepção de que a ciência é determinista e de que o analista do comportamento é determinista, que os próprios analistas do comportamento, durante muito tempo, acabaram meio que fazendo a ciência determinista mesmo. E muitos, vez por outra, ainda aparecem por aí defendendo ideias e concepções de sujeito deterministas. E isso é um problema sério, porque revela uma falta de compreensão de filosofia da ciência e uma falta de compreensão da sua própria abordagem. Então, o analista do comportamento atual, ele é indeterminista, mas ele, vez por outra, ainda tem que explicar para um colega, rapaz, não é mais assim não. Nunca foi assim, na verdade. Isso aí tem a ver com a questão da cabeça do Skinner, que ficou com medo do povo achar que o comportamento ocorria por geração espontânea. Relaxa aí, olha, tá vendo que a gente só estuda probabilidade?
Tá vendo que a gente não vai atrás de causa de nada? Deixa essa história de determinismo para lá. Eu mesmo já tive que conversar com colegas a respeito disso para dizer, meu amigo, a análise do comportamento não é determinista, nunca foi. Aí começa a ter que, digamos assim, dar aula que a gente está tendo aqui agora. Então, o que o Skinner fez foi um desserviço, né? Vez por outra, o Skinner ele dava uma pisada na bola, ele dava uma pisada na bola fora, algumas palavras que ele usou, alguns conceitos que remetem a outras linhas de pensamento que não são da análise do comportamento, ele vez por outra ele dava uma pisada na bola. E aqui foi uma das pisadas na bola que ele deu. Uma das coisas que eu acho mais legais na ciência é que a ciência não tem vaca sagrada nem ideia fixa, ideia eterna. A gente pode fazer uma crítica a um autor que isso não é heresia, isso não é pecado, nem a sua abordagem não presta porque você fez uma crítica a algo que um grande autor fez. Você pode questionar, você pode duvidar, você pode principalmente o quê? Derrubar ideias, mudar de opinião. Principalmente se você procura estabilidade de ideia na ciência, você não vai encontrar, porque a qualquer momento pode vir uma nova pesquisa, uma nova ideia, e tudo aquilo que você estudou por 20 anos vai para o saco do lixo. Isso é uma coisa legal da ciência, ela está o tempo todo em transformação. Muita gente às vezes diz assim, o cientista fica mudando de ideia, eles não têm certeza sobre nada. É verdade, a gente não tem certeza sobre nada. E isso é muito bom, porque no dia que a gente tiver uma certeza sobre algo, a gente está caindo em um dogma. Então é isso, pessoal. Terminamos a nossa aula. Nós tivemos os 2 vídeos e agora estão encerrados. Esta aula está completa. Eu também coloquei algum material complementar. E eu peço novamente que, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, façam uma postagem que eu vou responder assim que puder. E eu também queria fazer um convite a quem for colocar as postagens que faça de forma pública, ou seja, coloca na postagem na atividade principal, no fórum principal, para que os colegas possam acompanhar a resposta e possam participar do debate também. Fazendo de forma pública fica mais interessante, fica mais com cara de sala de aula presencial mesmo. Mas se alguém ficar constrangido, claro, pode fazer de forma particular. Então um abraço a todos e a gente se vê na aula da semana que vem. Até lá!